A gente vai abordar esse tema aí sobre estratégias de vendas que todo artesão deveria saber, beleza? E antes de mais nada, a primeira estratégia de vendas é o conhecimento do público-alvo, o conhecimento do cliente. Posso dizer para vocês que eu tenho uma maneira de identificar o perfil do cliente ideal. Eu pergunto para vocês como é que tu identifica aí o teu perfil do teu cliente ideal? Pois assim, como tu faz isso? Pois assim tu consegue ter uma comunicação mais eficaz e aumentar as tuas vendas no artesanato. Entender quem é o teu cliente é o primeiro passo para te poder criar essa estratégia de vendas, seja qual for, na verdade, uma estratégia de vendas artesanais eficaz. Para qualquer negócio de artesanatos, eu quero que tu preste muita atenção no que eu vou te falar, pois para qualquer negócio mesmo de artesanatos, prosperar e alcançar o 5 em 30, ou seja, é o caminho, e se fazer os 5 mil reais de faturamento todo mês, ponto de partida fundamental é conhecer profundamente o teu cliente. Quando eu falo conhecer o teu cliente, eu não falo conhecer uma única pessoa exclusivamente, não falo de uma única pessoa apenas. Quando eu falo de conhecer o cliente, falo de tu compreender quem é o teu cliente ideal. Para refletir nisso aí, quem é o teu cliente ideal? Quem é o cliente que realmente tu busca transformar a vida dele, atender as necessidades, quais são os desejos, os comportamentos. Tudo isso permite com que tu desenvolva uma peça de artesanatos muito mais assertiva, um produto artesanal que ressoe lá dentro do coraçãozinho do teu cliente, realmente lá dentro da mente do teu cliente. Dessa maneira, quando tu sabe com quem é que tu tá falando, em outras palavras, de uma forma bem simples, a parada qual é? Quando tu sabe com quem tu tá falando, sabe para quem tu vai fazer o marketing, sabe para quem vai ser a comunicação, finalmente tu consegue aumentar as vendas das tuas peças, dos teus produtos artesanais. Sem vendas, esqueça, não tem artesanato. Galera, por mais que a gente pare e pense assim, poxa, eu sou um robista, eu não sou um artesão empreendedor. Beleza, tudo bem. Então tu não tens um negócio. Não te aconselho a buscar vendas, não te aconselho a buscar ter um negócio. Se teu objetivo com o artesanato é ser apenas um robista, não busque um negócio. Porque à medida que o artesanato evolui para o negócio, acontece uma transformação. Acontece a passagem da segunda janela da escala artesanal, que eu chamo de escala artesanal. É a terceira janela, é as primeiras vendas. E aí tu começa a ver que tem um grande começo, né? Tu começa a ver que a parada é mais complexa do que se pode imaginar. Porque não adianta eu cobrar um preço, por exemplo, de um produto artesanal, se eu não conheço o cliente. De repente aquele preço pode estar em desajuste com o cliente, tanto para mais quanto para menos. Olha só, a parada é a seguinte, se eu não conheço o cliente, eu acabo colocando preço para mais e vai impactar diretamente nas minhas vendas e eu não vou conseguir fazer vendas. Se eu cobro um preço para menos, eu vou acabar encontrando algumas vendas, bacana, tudo certo, porém eu posso estar prejudicando meu negócio de artesanato se eu não vou conseguir encostar uma grana na outra, não vou conseguir encostar um trabalho no outro, não vou conseguir repor matéria-prima, repor os materiais, as mercadorias que eu usei para a produção artesanal daquela peça, daquele cliente. Então, se tu tem uma visão robista da parada, não queira, mas se tu pretende ser um eterno robista, esqueça, não empreenda, não tenha um negócio de artesanatos. Claro que se tu estiver com a mente aberta e disposto a passar para a terceira janela, que são as primeiras vendas, e passar para a quarta janela na escala artesanal, e quando tu empreende e quando tu cai em si, poxa, eu tenho um negócio, eu tenho que levar a sério, então bem-vindo aos conteúdos que realmente vão colaborar para ti. Mas, voltando, quando tu sabe com quem tu tá te comunicando, tu sabe para quem tu vai vender, tem uma comunicação de marketing mais eficaz, consegue finalmente aumentar o número de vendas artesanais. Eu gostaria de passar para ti de forma mais simples, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar passar da forma mais simples possível. Porém, há alguns termos técnicos que eu preciso revelar para vocês.
Se caso haja dúvidas, vão deixando as perguntas de vocês aí no espaço de comentários, diferente aí o que a gente está abordando aqui na live. Galera, eu preciso falar para vocês sobre, se falando de público-alvo, se falando das pessoas que a gente vai se comunicar para poder fazer as vendas, eu preciso te falar de algo que a gente tem, que é uma ferramenta muito poderosa, segmentação de mercado, que nada mais é do que a identificação do teu cliente ideal. Segmentar o mercado é o processo de dividir essas pessoas que vão buscar o teu artesanato em grupos específicos de pessoas que compartilham características semelhantes. Para um negócio de artesanatos, isso pode incluir alguns fatores como a idade. Falar com pessoas de 15 a 25 anos é uma parada. É um jeito. Falar com pessoas de 25 a 35 anos é de outro jeito. De 35 a 45 é outra mentalidade. Tu tem que saber com quem tu tá falando. Quer saber o que mais nós discutimos sobre o mundo do artesanato e o caminho que leva ao 5 em 30? Então não perca a nossa live completa do podcast 5 em 30, que acontece todas as terças, às 20 horas e 1 minuto. Só para tu saber, lá já tem uma galera que tá tirando seu artesanato da inércia do artesanal rumo empresarial. Então, vem com a gente mergulhar nas dicas e segredos que vão revolucionar o teu negócio artesanal. Esteja lá para descobrir. Então, eu te convido terça que vem a estar por lá às 8 horas e 1 minuto, às 8 da noite. Marca aí na tua agenda e se junte a nós. E um bom vídeo para ti. Outra parada também é o gênero. Um outro fator muito importante é o gênero. Falar com mulheres, oferecer, vender artesanatos para as mulheres é completamente diferente de tu vender artesanatos para homens. Além do mais, a gente pode incluir aí localização geográfica, interesses, valores, até mesmo a grana da pessoa, o poder aquisitivo. Há produtos artesanais que não caberão no bolso de todo mundo. E tá tudo bem, nada de errado com isso. E haverão produtos artesanais que cabem no bolso de todo mundo, que serão extremamente democráticos. Então é importante tu saber com quem tu está se comunicando. Se eu sei que o meu cliente não pode pagar R$1.000 em um chaveiro, como é que eu vou oferecer esse chaveiro para esse cliente? É uma pergunta simples, é uma pergunta retórica. E ela é tão retórica que nos parece até uma pergunta muito boba da nossa parte se fazer. Mas é só tu olhar para o lado, quantos colegas artesanais, eles oferecem produtos extremamente caros para um público que não compra, que não pode, não tem poder aquisitivo para comprar. Então, para isso, é a importância de tu conhecer o público-alvo, de tu saber para quem tu tá vendendo. Se determinado produto artesanal tem um valor, ora, realmente tem esse valor mais elevado, um preço mais premium, dependendo do público-alvo, não é atingível. Não tem como vender para aquelas pessoas. Então, por isso que é importante tu entender essas características, para te concentrar os teus esforços na segmentação que é mais propensa a comprar os teus produtos artesanais. É muito simples isso. Não é um bicho-papão, um monstro, um bicho de 7 cabeças. As vendas é isso. Uma segmentação demográfica, anota essa palavra aí, segmentação demográfica. O que é isso? Ela considera a idade, o gênero, ela considera o estado civil, porque falar com... Beleza, vamos pegar um exemplo prático aqui do nosso dia a dia, do cotidiano. Eu sei que e se manifestou até agora na live aí, são homens e os homens que vendem produtos, teoricamente, masculinos. Teoricamente, não. Definitivamente, a grande maioria dos produtos masculinos. Beleza. Quem mexe com cutelaria artesanal? Facas. Vai entender a parada que eu tô falando aqui com clareza muito grande. Vender facas para um pai de família é uma coisa. Vender facas para um homem solteiro é outra bem diferente. A comunicação é diferente. Então, o estado civil faz parte dessa palavrinha demografia, segmentação demográfica. Como eu havia falado, a renda também é muito importante. A educação, o quão preparada a pessoa está para entender sobre aquele produto artesanal. Isso é muito importante. Um outro exemplo disso seria, por exemplo, se tu vende aí joias artesanais. Vocês que são mulheres aí, assistem as lives, ficam quietinhas. Vendem joias artesanais. Talvez o teu público-alvo, por ser joias artesanais, sejam mulheres que estão na faixa entre os 25 e os 45 anos. Valorizam acessórios exclusivos e que estão dispostas a pagar por uma qualidade e um design diferenciado, um valor um pouco mais elevado.
Por isso que é importante tu entender o teu público-alvo. A partir do momento que tu entende o público-alvo, é como eu aqui, galera. Eu trabalho com 3 tipos de artesanato. Atualmente, a verdade, eu tenho focado mais na linha de educação, né? Trabalhado aí com os artesãos empreendedores. Porém, eu estudo muito técnicas artesanais e eu adoro o artesanato, assim como vocês adoram o artesanato. Eu estou estudando algumas técnicas de cutelaria, eu estava treinando caldeamento e estava treinando produção de alguns aços damasco. Já comecei hardcore, bem difícil mesmo. Marcenaria, tem alguns requintes de marcenaria que eu mexo também. A minha equipe me ajuda. Essa parte do couro, a parte do aço, como argolas, fivelas, esses materiais todos a gente produz aqui. Então, a gente abriu um pouco, expandiu um pouco o leque dos artesanatos. E como que a gente fez isso? Uma segmentação de mercado, conhecendo o público-alvo. E através disso, conhecendo o público-alvo, é que torna muito simples eu falar de diversos artesanatos ao mesmo tempo. Falar da cerâmica, falar dos tecidos, enfim. E isso me traz um gancho na questão psicológica, na questão de entender o público-alvo e começar a aplicar isso em qualquer tipo de artesanato. Eu falo que existe mais uma segmentação, que é a segmentação psicográfica. Quando a gente fala de psicografia, anota essa palavra aí, psicografia. Não é aquela que o Chico Xavier fazia. É algo parecido, mas não é aquela. Quando eu falo de psicografia, ou a segmentação psicográfica, eu quero dizer sobre os valores que os clientes percebem no negócio de artesanatos. O estilo de vida, os interesses, as atitudes. Se o teu artesanato, como eu sei que nós temos aí um cuteleiro que trabalha com isso aí, com aço reciclado, então se o teu artesanato tem esse apelo ecológico, com o uso de materiais reciclados, materiais sustentáveis, o teu público-alvo com certeza pode ser consumidores que são conscientes, valorizam essas práticas de produção ecológicas, que estão dispostos ali a apoiar esse tipo de marca que reflete esses valores ecológicos. Então, essa segmentação psicográfica também faz sentido no artesanato. E mais uma segmentação que eu quero que tu anote aí, são três segmentações para te prestar atenção no teu público-alvo, de começar a entender e criar alguns grupos dentro de clientes, dentro do teu negócio de artesanatos, para te acertar a comunicação com eles, é a comportamental. Isso nada mais é do que tu analisar o comportamento de compra, padrão de consumo. Qual cliente é mais fiel? Qual cliente não é tão fiel? Qual cliente... A gente pode resumir a segmentação em comportamento em 3. O cliente que é da primeira compra, e esse não tem como a gente saber se ele é fiel ou não, a menos que a gente tenha um trabalho de marketing em cima disso, trabalho de vendas e pós-vendas, reconquiste sempre esse cliente até ele se tornar recorrente. Porém, depois do cliente de primeira compra, nós temos mais 2. Então, nós temos o cliente de primeira compra e mais 2. Esses 2 são os clientes que compram frequentemente e os que não compram frequentemente. É esse o comportamento que tu tem que analisar. Se os teus clientes compram frequentemente produtos artesanais como presentes, talvez seja interessante tu focar em ocasiões específicas, como por exemplo, agora vem vindo aí, ó, o Natal. Pode focar nessa ocasião do Natal. Ou Dia das Mães, Dia dos Pais, que já até inclusive passou, e criar campanhas, criar ofertas durante esses períodos dos teus produtos artesanais direcionadas para esses momentos, para essas pessoas. Para e pensa comigo, se a gente trabalhasse com cerâmica personalizada, quando se segmentasse o mercado, a gente podia identificar que os melhores clientes são jovens profissionais que procuram itens de decoração para suas casas, para os seus apartamentos, para os seus negócios. Eu mesmo tinha um vasinho de plantas aqui que eu tirei aqui porque eu precisei botar a plantinha lá para pegar uma chuva, né? Para ela ficar mais feliz. Mas são pessoas assim, que têm o seu negócio, tem o seu escritório, tem a sua casa, e a gente pode identificar que esses melhores clientes são jovens e procuram esses itens de decoração. Com isso, dá para direcionar toda a comunicação de marketing, de vendas, para esse público específico, buscando aí aumentar as chances de venda e as chances de conversão.